Pessoal, vou comentar para vocês aqui sobre as eleições do Brasil, né, e como elas estão impactando já os ativos, tá? É, é um dos catalisadores aí que o mercado olha bastante, né? Se de repente ficar extremamente favorável, já eu mostro para vocês, é que realmente o DEV pode ser que faça bastante preço. É um dos drivers, né, para todos os ativos locais, não é só isso que o mercado está olhando. E de uns tempos para cá a gente viu que o mercado retirou um prêmio, né, de uma eleição mais favorável para o mercado, ou seja, um governo mais alinhado à direita, desde que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desde que aumentaram as chances, né, de que ele não concorra à presidência. Foi quando o Bolsonaro indicou o filho dele, né, o senador Flávio Bolsonaro, ao governo. E a gente viu o mercado aumentando, o mercado colocou uma chance muito, muito forte, né, de uma reeleição do Lula, e também é um governo diferente, um governo que de repente o mercado via, né, com o Tarcísio de Freitas, mudanças, reformas, né, realmente estruturantes, né, e a gente viu esse impacto no mercado de taxa de juros, aqui na taxa de juros para 2031, no mercado de juros de longo prazo, quando o Tarcísio de Freitas inicialmente, né, ficou fora da corrida, o mercado subiu até 1% aí na taxa de juros, num único dia, né, a gente viu aquele choque, o mercado chama de Flávio Day aí, subindo 65 bases, né, praticamente 0,5% aí de juros nominal embutido aí. A gente viu os juros bater 3,70 e agora a gente está vendo um arrefecimento. Pessoal, o que está acontecendo aqui em termos de eleição, que a gente tem visto impactar na curva de longo prazo, além da questão fiscal, que também se aplica um pouco, a questão das eleições pode ser que não tá tão ganho assim, né? Ou não tem a mesma vantagem o atual governo. O governo do presidente Lula, de repente, corre mais risco de não existir esse quarto mandato, e o mercado tem olhado para isso. Várias pesquisas apontam que a vantagem, né, do Flávio Bolsonaro para o presidente Lula no provável segundo turno, né, ela tem diminuído bastante, desde que o Tarcísio pulou fora aí da corrida. Né? Pelo menos é isso por enquanto, essa é a opinião do mercado, tá, pessoal? Tem muita coisa para acontecer. A gente viu então, e se eu não me engano, ali em dezembro, a vantagem, né, do presidente Lula frente ao senador Flávio Bolsonaro foi de até 12%, aqui nessa pesquisa aqui da Genial Quest. E aí hoje a gente teve a pesquisa divulgando aqui que se estreitou nessa vantagem, ou seja, uma mudança de governo mais pró-direita, mais pró-mercado, né, ela tá diminuindo, ou seja, temos eleições mais competitivas. O driver de eleições, de repente, pode passar a estimular o mercado de novo, embora não seja o candidato que o mercado prefira, e já eu mostro para vocês o porquê. Qual o cenário, né, de inclusive um dos bancos aí, com o cenário de um candidato de direita mais competitivo e que de repente possa trazer mais reformas. Pessoal, então a vantagem, hoje uma pesquisa da Genial Quest aqui mostrando que realmente o presidente Lula perdendo vantagem frente ao Flávio Bolsonaro. 43% aí no provável segundo turno contra 38% senador. E aí, como eu comentei, várias pesquisas já estão indo nesse caminho e o mercado já está olhando, por isso que a gente tem visto. Inclusive, saiu uma pesquisa aqui colocando o presidente Lula perdendo a eleição frente ao Flávio Bolsonaro, Tarcísio e o Ratinho Júnior, né? Com o Flávio Bolsonaro aqui já bem mais competitivo, né? Digamos assim, o que de repente pode afastar a possibilidade do Tarcísio. Mas é um cenário ainda volátil, tá, pessoal? Mas que fica menos preditivo conforme o governo se distancia, né? De uma provável quarto mandato, né? Aqui eu vou puxar para vocês um cenário só pra gente entender. Aqui é do Société Générale, um material de research aqui deles, só para vocês entenderem quais são os cenários, né, que o mercado olha aí para o mercado. Né? De negativo para positivo, né? Ele coloca aqui negativo um cenário em que o Lula ganharia a eleição e formaria uma coalização forte, né, inclinada à esquerda no Congresso. Eles colocam eu vou só comentar o dólar aqui rapidinho, mas eles viriam um cenário negativo com o dólar 5,40, 5,54. E aí um cenário positivo já seria aqui um cenário do Flávio Bolsonaro, né, mais inclinado à direita, formando uma coalização e o Congresso, né, mais inclinado à direita com o centro, com a centro-direita também ajudando. Já tem uma diferença no prêmio de risco, tá vendo? Nas projeções aqui esquece a projeção, mas olha mais para como o mercado está olhando realmente o apetite, né, qual o nível de risco que eles colocam nos ativos. Então o real depreciaria para 5,40, 5,54, de repente com o Flávio Bolsonaro em um alinhamento do Congresso R$ 5,00, 5,13, e com um Tarcísio e Tarcísio de Freitas, né? Só pra gente ter uma ideia de como é que é o mercado. Tarcísio de Freitas ganhando e formando um congresso mais alinhado ao seu viés, né? O Societe Generale, que o SG coloca o dólar operando abaixo dos R$ 5,00 e os juros de longo prazo, que pra mim é interessante também, eles colocam abaixo de 11%, que nem Flávio nem Lula conseguiriam colocar, né? No caso, de repente esse choque, né, o choque que daria de repente o Tarcísio aí fosse para essa corrida presidencial, né, uma rápida consolidação fiscal, né, o mercado olhando para aquela reforma estruturante. Então o cenário, resumindo, pessoal, só o cenário da política aqui então, que além de estar se estreitando mais para o lado pró-mercado, né, o lado da direita, com o Flávio Bolsonaro aí estreitando, né, digamos assim, a vantagem, a gente também tem a possibilidade de que o Tarcísio de Freitas ele volte a concorrer, né. Hoje saíram informações aqui, né, de que do próprio podcast que a gente soltou para vocês aqui, políticos próximos ao Tarcísio de Freitas ainda acreditam que, né, se ele conseguisse um regime domiciliar ali no julgamento do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, teria mais condição de articular e de repente abrir mão da candidatura do filho, da indicação, né? E isso abriria o caminho para o Tarcísio de Freitas concorrer. Esse seria o cenário mais otimista aí para o mercado, mas o mercado já sente um pouquinho de pressão conforme a vantagem do presidente Lula frente ao Flávio Bolsonaro mais pró-direita aí, ela vai reduzindo, tá, pessoal? Eu acho que é isso que eu tenho para trazer para vocês. E os efeitos no mercado a gente já vê, né? Foi como eu comentei aqui, as taxas de juros de longo prazo que tiveram aquele choque quando o Tarcísio ficou de fora, elas reduziram bastante aqui esse prêmio de risco, tá? O prêmio de risco aqui, o Brasil no longo prazo, o mercado vê que
poderia ser um pouco mais baixo. E nos mercados também, juros, dólar, né? Dólar mesmo com os juros caindo aqui, ele operou em queda frente ao real brasileiro aqui, inclusive melhor que alguns pares, né? Como o dólar canadense e o peso mexicano aqui. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso que eu tenho pra contribuir pra vocês. Obrigadão, tchau, tchau. Viu?